Fala aí, senhoras, senhores, como é que vocês estão? Espero que bem, domingão aqui no Eu Vim de Santos, para cumprir a promessa que eu fiz no vídeo de sexta-feira, quando falei que no final de semana iria repercutir pelo menos alguns trechinhos da entrevista que Alexandre Galo, coordenador técnico do Santos, deu a mim e a Eduardo Jardim no Resenha Santista. Inclusive, fica a dica, o programa de sexta-feira, que sim, foi gravado, não foi ao vivo, era feriado em Santos, tem a entrevista completa do Gala no segundo bloco, e no primeiro tem uma tier list muito divertida, vale a pena, se você não assistiu a resenha, acompanhar. É uma matéria não, é um programa frio, né? Não é com notícias do dia, você pode assistir no domingo, na segunda, ainda faz sentido, vale a pena ir lá no YouTube da TV Cultura Litoral. Neste vídeo a gente vai repercutir 3 trechinhos da entrevista do Galo a mim e ao Edu, e também um trecho da entrevista do Galo à Trivela, Bruno Lima. O Galo deu 200 entrevistas na quinta-feira, vários assuntos, vários tópicos foram abordados por pessoas diferentes, vários assuntos foram abordados por todos os entrevistadores, né? Algumas perguntas foram repetidas, normal, super normal. Eu prefiro assim do que uma coletiva em que cada pessoa só tem uma pergunta. Pelo menos cada uma pôde elaborar várias questões para o Galo, e ele foi repetindo de acordo com o tempo que havia. Então eu gostei deste modelo. Bom, vamos repercutir então a entrevista. Antes eu só queria comentar rapidinho sobre a triste morte do Cosmo Damião, fundador da Jovem, presidente de honra desde sempre. Tive contato com ele só uma vez na vida, só conversei com ele, que eu me lembro, né, pelo menos honestamente assim, acho que foi uma vez. Talvez a gente tenha trocado ideia muito rapidamente, uma vez ou outra assim, perto da vila, enfim. Mas eu lembro especificamente de um momento que a gente parou mesmo para conversar, que foi quando tanto eu quanto ele estávamos curiosamente no consulado japonês em São Paulo, na embaixada japonesa, enfim, não sei qual lugar certo, ambos pegando ou entregando documentos para conseguir o visto para o Japão, né? Ou seja, foi ali mais ou menos em outubro, novembro de 2011, eu lembro que eu consegui meu visto muito em cima da hora da viagem, que foi em dezembro, então foi por ali. E eu cheguei lá, moleque assim, meio quieto, né? Um consulado japonês, eu sozinho, sabe Deus que eu ia entregar, se ia dar certo, eu com os olerite todo porco do meu antigo estágio. E aí um senhor parou pra perguntar, pô, você vai pro Japão? Vou, não sei o quê. Ah, sou da TJ e tal, pega aqui um jornalzinho da TJ, trocou uma ideia rápida, ele contou algumas histórias. E eu não conhecia, porque eu nunca tinha sido entrado em contato, assim, nunca tinha sido parte desse mundo. E ali eu conheci o Cosmo Damião, que foi extremamente simpático comigo. Acho que eu tenho esse jornal até hoje da TJ, nos meus arquivos aqui, que eu guardo no quarto. Tenho certeza que eu tenho. Se eu for na sessão 2011, eu vou achar junto aos ingressos, né, do jogo contra o Caxias aí do Barcelona, enfim. Então, o que fica geralmente é o contato que você tem com a pessoa, né? E o meu contato com o Cosmo foi muito legal. Então, espero que ele lá do céu, tal como Pelé, tal como meu avô, meu bisavô, né, que estava no Maracanã na final do Mundial contra o Milan, por exemplo. Enfim, tantas pessoas, tantos familiares, tantas pessoas queridas assistam lá do céu ao Santos se recuperar, fugir desse momento de pesadelo e que lá eles comemorem juntos. Então, toda a força para os familiares, um abraço para todos da TJ que sempre me trataram super bem e voltar lá para o céu que o Cosmo tá lá. Bom, vamos falar então sobre as entrevistas do Galo. Eu falo porque daqui a pouco eu vou colocar 5 trechos da entrevista dele ao Resenha, mas antes eu quero ler uma matéria do Bruno Lima, em que ele publicou a entrevista completa escrita, né, com o Galo, mas depois ele apurou um trecho e trouxe para uma matéria própria, que é o seguinte, essa matéria própria, olha só. Para segurar Marcos Leonardo, Santos assinou obrigação de venda na próxima janela. E a chamada é polêmica, mas ela não é tão grave quanto parece. Porque assim, assinou uma obrigação de venda. Parece que, sei lá, vamos usar Roma, que está interessado nele desde sempre. Chegar aqui e falar, pago R$5. E o Marcos fala, tem que me vender. O Bruno foi esperto nessa. Mas não é bem assim. No texto ele explica que, olha só, vou ler o trecho aqui dos muitos milhões. Aqui. Não é aqui. Gente, cadê esse trecho? Achei. Ainda conforme as informações obtidas pelo site, o Santos terá que negociar o centroavante diante de uma proposta que se aproxime dos 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais hoje. Vale salientar que o Santos detém 70% dos direitos econômicos do jogador, os outros 30% pertencem ao próprio atleta. Ou seja, tem obrigação de venda.
se chegar perto, pelo menos, dos 20 milhões. Vamos arredondar, se for 20 milhões, 19, enfim. Não é que, chegou aqui, pega 3 balas, Juquinha, vendeu. Não, obrigação de venda se chegar a este valor. Entendo, bate com também a chegada do Morelos. Eu falei isso no vídeo da apresentação dele, da apresentação não, né? No anúncio que foi terça-feira, a apresentação deve ser essa semana. Vamos entrar aqui no vídeo, segunda-feira, acho, sei lá. Você vai ver que eu falo isso. A minha aposta é que o Morelos chegue, o contrato é de 2 anos, porque eles sabem que no final do ano o Marcos Leonardo vai embora. Espero que metendo muito gol para nos salvar do rebaixamento, não é mesmo? Então fica aí a informação da obrigação de venda. Agora eu vou colocar, na verdade, 2 trechos da entrevista do Galo ao Resenha juntos. Eu vou colocar e depois eu comento. Então, é evidente que é difícil falar anteriormente da minha chegada, que seria covarde para estar comentando o que aconteceu de outras pessoas que estiveram aqui na minha posição. O que eu peguei é um grupo de atleta querendo sair desse momento. É evidente que quando você está num momento dessas oscilações acontecem. Se você fizer um levantamento breve aqui, nós fizemos um grande jogo contra o Grêmio, um jogo aceitável contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e um jogo muito ruim contra o América. Então, eu já tive uma conversa com o grupo todo ontem no nosso auditório aqui, colocando para eles qual que é a nossa expectativa sobre isso. Oscilações acontecem lá em cima, no meio da tabela e embaixo. Só que embaixo você tem que minimizar isso com o quê? Com muita entrega, muita luta e principalmente uma coisa que faz a diferença, é a gente cada vez mais nos aproximarmos da nossa torcida. Porque sem ela nós não conseguimos sair desse momento. Então ela está nos abraçando, está parceira nesse momento, nós precisamos dar esse feedback para ela, que é a luta, a garra, a determinação e essa busca. Primeiro momento que a gente entende que tirar o pé dessa zona, nós vamos acelerar esse processo todo e caminhar um pouquinho mais à frente, ter um pouco mais de tranquilidade nesse final de campeonato. Respeitando sempre a decisão final, é sempre dele. A gente tem conversas pré-jogo e pós-jogo também, cobra o que está acontecendo dentro de campo, ele me explica e trato ele como eu gostaria que me tratassem na minha época de treinador. Então, respeitando as suas avaliações, seus critérios, cobrando os resultados, mas dando a liberdade para ele tomar as decisões como treinador. Claro, eu sou um contraponto importante para ele, sem dúvida. E nós pensamos em algumas coisas distintas, diferentes, e eu respeito a decisão dele. E não poderia ser diferente, né? Então, quer dizer, a gente conversa muito, coloca os meus pontos de vista, ele coloca os dele, e a decisão tem que ser dele. Então, não pode ser diferente. Ele é o treinador, ele tem que fazer as escolhas, e aí depois das escolhas do ocorrido, a gente volta a conversar, e eu sigo colocando as minhas possibilidades. Então, quer dizer, esse contraponto é até para um crescimento dele, para o crescimento do grupo. Agora, a questão do América nos incomodou bastante a todos, eu acho que a vocês, a torcida, enfim, talvez por um problema de entrega, de determinação, mais do que o aspecto tático e técnico. Bom, e por que eu coloquei esses 2 trechos juntos? Você que tá espertinho e espertinha já percebeu porque ele fala dos 2 trechos do América. Eu vou comentar as outras questões, mas ele fala do jogo contra o América, né? Não do América em si. Na primeira parte ele fala que o desempenho contra o América foi muito ruim. E depois, na segunda parte, ele fala que faltou entrega em tal jogo. São palavras fortes, né? Claro que eu costumo falar aqui que se eu digo palavrão num vídeo é uma palavra forte. O Galo não vai falar palavrão. Porque, imagina, um dirigente do Santos falar palavrão numa entrevista, tem que ser demitido no dia seguinte. Não tem, vocês entenderam. Eu, às vezes, posso. No caso do Galo, palavras fortes são coisas que costumeiramente dirigentes não dizem. É só você pegar, eu não queria estar nessa entrevista, mas enfim, o Rueda resolveu falar para a Rádio Bandeirantes esse final de semana. E ele falou de novo que o Santos não vai cair. Eu espero que ele seja certo. Mas ele não tem que falar nada. Ele fica prometendo essas coisas, garantindo essas coisas. Eu tinha que ficar quieto, mas enfim. Isso é o tipo de coisa que dirigente não deve falar. E o Galo foi por um outro lado. Ele foi lá e disse coisas verdadeiras, fortes, e que dirigentes geralmente não falam. Foi muito ruim o time inteiro contra o América. Faltou entrega. Faltou entrega é uma frase muito forte para um dirigente falar. Porque ele está falando publicamente. Ele está deixando claro que todo mundo que entrou em campo contra o América, a gente não é louco. Ele inclusive fala, vocês da imprensa, a torcida percebeu. Faltou entrega. Não é jogou mal, deu azar, faltou entrega. Ele olhou para os caras e falou, vocês não se entregaram o suficiente. Isso é muito forte. Isso mostra que tem pelo menos uma pessoa dentro desse clube que está falando a realidade. Tem jogador que está andando em campo e tem que parar de andar e tem que sair do time.
o Lucas Lima vai sair pelo jeito. Tomara que saia, porque assim, tá faltando entrega. Gostei muito desse trecho do Galo. Outras coisas é que ele falou que oscilações são normais. Na entrevista pra Trivela que eu li aqui antes de entrar, ele também fala isso. Eu discordo, porque já passaram 3 rodadas do segundo turno, já tinha que ter parado de oscilar. Tô falando que precisa ser o Botafogo campeão, que vai ser, né, pelo jeito, daqui pra frente. Mas podia ter estabilizado o meio de tabela, atuações razoáveis. O Santos joga mal, aí joga bem, mal, opa, joga mal. Bom, tá estabilizado lá embaixo, né, isso é complicado. Mas enfim, tá oscilando, foi bem contra o Grêmio. Muita gente discorda, eu acho que foi bem contra o Grêmio, tá? Aí despenca contra o América, teve uma atuação de momentos contra o Galo, né? Final do primeiro tempo, bom. Segundo tempo, horroroso, não cutucou o Galo. Mas eu acho que não tem que ter essa oscilação. Eu acho que tinha que ter estabilizado de alguma coisa, mesmo com as peças. Porque beleza, entra uma peça no jogo, outra peça no outro jogo, mas assim, não é que muda 5, 6 de um jogo pro outro pra ficar oscilando. Tem lá 8, 9 caras, que são os mesmos todo jogo. Já tinha que ter parado com essa oscilação. E ele fala também, né, sobre essa questão da decisão ser sempre do Aguirre. Ele falou em várias entrevistas isso, não só pra gente, mas ele deixa claro que tá palpitando. Você pode concordar ou discordar do coordenador palpitar, mas eu vou tentar ir pelo lado positivo. Você deixava o poder no Turra, o poder no Odair, o poder no Lisca, porque não tinha ninguém no clube, de Falcão, Fracão, aos dirigentes anteriores, que tinha força e entendimento para palpitar. Hoje tem um cara lá conversando. Palpitar que eu digo não é a parte ruim, tá? É conversar, apontar alguns problemas. Tem que ter alguém. E o Falcão não sabia, não queria fazer esse papel. O Galo tá, pelo menos publicamente, dizendo que faz esse papel e tem que fazer. Se você deixa o poder inteiro na mão de um Turra, ele só faz bobagem, só indica jogador ruim, veta contratações de jogadores decentes. O Galo tá falando, não, eu vou lá, converso, palpito. Isso é importante. E esse trecho, aliás, esse comentário, me leva a um próximo trecho que eu coloco agora para vocês. Uma escolha nossa, minha particular, junto com o treinador. Alguns jogadores eu já conhecia, outro treinador conhecia. Nós fomos dentro de mas muito eu e o Aguirre em cima dessa questão. O scout, a performance, isso aí são ferramentas que a gente utiliza para poder fazer as nossas escolhas, entendeu? Eu entendo que assim é a maneira correta de agir. Então foram jogadores que o Morelos já conhecia da seleção, um jogador de 27 anos, que vai nos trazer dividendos ali na frente. O Maximiliano, o Aguirre já conhecia, eu tive a possibilidade de ver até alguns jogos dele, um jogador de potencial. O Rincon, todo mundo, né, já sabia da sua possibilidade. E também a mesma coisa do Júnior Caiçara, que é um jogador bastante conhecido aqui, teve uma participação boa no Schalke 04. Então eu acho que agregando o que a gente já tinha, a gente pode melhorar o mais rápido possível. Claro que não dá para cravar qual é a verdade. Nem tudo que nos falam é verdade. Claro que dirigentes esportivos, técnicos, enfim, escondem diversos fatores. Normal. Mas a gente pode tentar interpretar algumas coisinhas aqui. Eu vou falar, claro, a minha interpretação. Deixe a sua nos comentários, que será muito bem-vinda. Ao falar que o Aguirre o Aguirre comenta sobre contratações, mas a palavra final é dele e tal, deixa meio claro pra mim que o Aguirre indica uns nomes, tipo Maxi Silveira, inclusive vai dar coletiva segunda-feira. E é beleza, ele até topa um ou outro, mas que ele, Galo, tem indo atrás por conta própria dos caras mais, eu vou falar alternativos, porque a gente não costuma vê-los no Brasil, ou mais famosos, que o Santos geralmente falaria. Não vou nem perguntar, né, já tem ou não, que é o Sanches, o Alexis, né? Que é o Hazard, que o segundo Diário do Peixe, o Galo falou, foi pelo menos lá consultar, que é o Morelos. Tem que ir lá e perguntar, se você topar vir, o que você precisa? O cara fala, não, eu nem topo vir, beleza, pelo menos foi lá perguntar. Mas tem que descobrir, É o caso do chato lá que ficou na Udinese mesmo. Eu vou inventar valor agora, tá? Eu não sei o valor certinho. Você quer 2 milhões por mês, 400 bilhões de luvas e contrato de 2 anos? Beleza, a gente paga. Topa. Se o cara fala que não, acabou a negociação. Se o cara... Beleza. Tem que ir lá perguntar e descobrir. O Alexis Sanches queria 2 milhões, mas ia esperar a Europa. Beleza, o Santos paga 2 milhões? Pô, não dá. Vocês aceitam um? Aceitam, mas a gente vai esperar a Europa. Pô, decidiu ir pra Europa. Show! Fica ali, sonda, esteja na conversa.
Não seja esquecido. É importante que você esteja lá. Nem que seja nesse primeiro momento para pegar sobra. Eu vou falar uma frase forte agora. O Morelos sobrou. Isso não é um adjetivo negativo, é só forte. Olha só. Ele estava no Rangers, o Rangers não quis. Fenerbahçe e Galatasaray foram lá, tentaram, até onde eu sei, a negociação mais avançada foi o Fenerbahçe. Eles não conseguiram, ou decidiram não tirar um estrangeiro da listagem, então faltou vaga. O Morelos olhou pra lá, olhou pra cá, e tinha o Santos ali. Se não tem o Santos ali, o Morelos estava, sei lá, na Arábia Saudita, no Catar, na Rússia, na Ucrânia, na Colômbia, não sei. O Santos estava ali, ó. O Morelos tá olhando pra Turquia, tá olhando pro Rangers, tá olhando pra Europa, que ele falou publicamente que queria ficar na Europa, e o Santos ali, ó. Será? Ninguém quis, ó o Santos. E aí, topas? Primeiro momento eu acho importante. Parece feio, né? Mas, cara, você tem que estar ali. Se você nunca está ali, ninguém nunca vai te olhar. Você tem que estar ali. Eu acho que a impressão que eu tenho do que o Galo falou pra mim, pro Edu, em outras entrevistas, é que pelo menos o Galo tem colocado o Santos lá. Eu não quero ficar babando em dirigente, mas é muito fácil parecer que eu tô adorando o Galo por causa da comparação com o anterior, né? Que era um negócio horroroso. Não quero botar minha mão no fogo pelo Galo, tô interpretando. Mas nesse primeiro momento, com a comparação do anterior, que era horroroso, fracasso, né? Fracasso em pessoa, o Fracão, ele tem pelo menos colocado o nome do Santos, a instituição Santos ali. Tá ali. Qual o próximo passo? Pô, aí a gente tem dinheiro pra fazer oferta e brigar com alguém e tal. Não só a sobra, entre aspas. Tem que aparecer. E ele tem colocado o Santos nesse mercado. Ele também fala sobre o scout ser ferramenta. É uma visão. O scout, independentemente de quantas pessoas existam no scout do Santos, tem que dar dicas, tem que dar listagem, mas também a gente sabe que não vai ser a palavra final. Agora, não dá pra não ser ouvido. Se é uma ferramenta que o Galo vai usar, seja recebendo a informação e indo estudar o que ele recebeu, ou passando um nome e aí ouvindo o que eles têm a dizer sobre esse nome, aí funciona. Tem que ter essa tabelinha, eu acho muito importante. Acho que é isso para um domingo, né? Tá bom, qualquer coisa a gente volta, tchau.